Namo Namaha Mama Namo Paulo Steckel. Swagatam. E é isso. Olá, eu sou Paulo Steckel. Seja bem-vindo em sânscrito. Hoje, linguagem sagrada do Veda ao sânscrito, em que eu falarei dos meus últimos livros, os mais recentes sobre língua sagrada, terminando uma série de todos os meus livros, que foi em, acho que 7 vídeos, para poder finalizar tudo que eu escrevi até hoje. Vamos conferir então? Então, este é o 7º vídeo em que eu falo dos meus livros. No anterior eu falei sobre o meu curso de Cabala com noções de hebraico e de aramaico. E hoje eu vou falar sobre os 2 volumes do meu curso de sânscrito com noções de filosofia indiana. O volume 1, em edição digital, somente foi lançado em 2008. E o volume 2 em 2009. Estão disponíveis para vocês adquirirem se quiserem através do meu e-mail psteckel@gmail.com. Qual é a proposta desses livros? Como diz ali no primeiro volume, os objetivos vão desde ensinar as bases do sânscrito clássico para aqueles que gostariam de saber o suficiente para escrever coisas interessantes, como os nomes das divindades, dos chakras ou os mantras, até um aprofundamento na língua para se ler e interpretar os textos védicos, os ensinamentos do yoga, os sutras budistas, etc. Por isso é composto de forma bem didática, permitindo que você possa se aprofundar até à medida de suas necessidades ou interesses. O volume 1 é composto de 21 capítulos e neles você aprenderá as bases da escrita Devanagari, a mais utilizada para se escrever em sânscrito, as vogais e as consoantes, os sinais de pontuação, que são poucos, os primeiros vocabulários e as primeiras noções da gramática da língua sânscrita clássica. Há ainda capítulos com noções de Pali, a língua canônica do budismo do sul, canto védico e também sânscrito arcaico. O volume 2, que é composto de 14 capítulos, neles você aprenderá as noções mais importantes para se entender o sânscrito, as regras de eufonia ou sandhi, a declinação e seus casos, mais vocabulários, alguns bem específicos, e um aprofundamento maior no conhecimento da língua. Então, baseado no que está ali, um pouco do material que está ali, nesses 2 volumes do curso de sânscrito, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem sagrada, desde o Veda até o sânscrito. Como diz o volume 1, a língua na qual estão escritos textos clássicos, como os do Yoga, as epopeias Mahabharata, Ramayana, chama-se Sanskrita, ou Sanskrita, separando, que quer dizer bem feito, elaborado, ou em português, sânscrito, como nós usamos. O sânscrito é a fase posterior da língua literária da antiga Índia, descrita na primeira gramática que se conhece, a de Panini, que viveu entre os séculos 5 e 4 a.C. Sua gramática é a mais completa que já se escreveu, contendo quase 4.000 regras. Fonologicamente, ou seja, quanto aos sons da língua, o sânscrito é praticamente idêntico ao Veda, que é a língua dos Vedas, que é bem anterior. Da antiga língua védica, descendem os vários dialetos populares chamados de Prakrit, ou Prácritos, de Prakrit, que quer dizer derivado daquilo que é feito ou do fundamento, ou seja, do próprio sânscrito védico, mas também significa vulgar, ou em português dialetos prácritos. Seus indícios mais recuados eram até pouco tempo do século III a.C., mas novas escavações arqueológicas indicam que são bem anteriores a esse período.
A gramática mais antiga preservada, como eu disse, é a de Panini. São quase 4.000 regras, compostas com a máxima brevidade possível, no estilo chamado sutra, ou aforismo, geralmente consistindo de apenas 2 ou 3 palavras, e a obra inteira, se impressa ininterruptamente em tipo Devanagari, de tamanho médio, não ocuparia mais que 35 páginas de livro. É uma coisa incrível, realmente. O sânscrito tornou-se diferente do dialeto dos Vedas por um processo não de desenvolvimento, mas sim de decadência. Um grande número de velhas formas, incluindo todo o modo subjuntivo e os vários infinitivos, salvo um, desapareceram por completo. As principais modificações estão no vocabulário, que enquanto perdeu muito do seu antigo material, foi ampliado pela inclusão de novas palavras e novos significados aplicados na profunda filosofia das inúmeras escolas indianas. Uma dessas línguas prácticas é o Pali, que se tornou a língua literária sagrada do budismo do sul, também conhecido inadequadamente como Hinayana, ou pequeno veículo, né? O Pali é um dialeto indo-europeu médio, ou, como já dissemos, prácrito. Pode-se dizer que o Pali é mais ou menos uma forma simplificada de sânscrito, e a sua fama advém de ser a língua na qual foram registradas as escrituras do budismo Theravada, atualmente única escola sobrevivente do budismo antigo ou clássico, né? Ou como o professor Ricardo Mário Gonçalves chama de budismo escolástico, que são conhecidas então como Cânone Pali, no Sri Lanka, desde o século I a.C. A língua chegou a ser representada por escrito numa variedade de sistemas, do Brahmi ao Devanagari, dentre outros sistemas indianos, até chegar a uma forma romanizada desenvolvida por T.W. Rhys Davids, da Pali Text Society. Alguns budistas da escola Theravada acreditam que o Pali foi a língua falada por Buda. Entretanto, é incerto se ela sequer chegou a ser de fato uma língua falada. Muitos pesquisadores afirmam que ela era uma língua puramente literária, criada a partir de alguns dialetos hindus, sendo o Magadha, língua do reino de Magadha, um dos mais prováveis ancestrais. Outras línguas prácritas que têm essas semelhanças com o sânscrito são o Punjabi, o Sindhi, o Gujarati, Marathi, Hindi, que com sua mistura de árabe e persa é chamado Urdu ou Hindustani, Bihari e Bengali. Os dialetos dravidianos do sul da Índia, supostamente não arianos, o que é constatado por muitos pesquisadores, como Telugu, Tamil, Canarese, Malayalam e outros, possuem muitas palavras sânscritas, ou ocorreu o contrário, na verdade, segundo estes mesmos pesquisadores. E suas literaturas são dominadas pelos modelos sânscritos, ainda que pareçam línguas muito diferentes. Há diversos pesquisadores indianos tentando provar o contrário, ou seja, uma relação linguística entre as línguas dravídicas e o próprio sânscrito e seus parentes linguísticos, via civilizações do Vale do Indo, que é Mohenjo-Daro e Harappa, entre outras. A fonte mais antiga de informações sobre a Índia são os Vedas. O termo Veda vem da raiz vid, saber, conhecer, pensar, ver, perceber, e significa sabedoria ou conhecimento divino. A determinação de sua antiguidade é um ponto de discórdia. Segundo Colebrook, teriam sido compilados por volta de 1440 a.C., segundo os Brahmanes em 3100 a.C. Os últimos ainda sustentam que os Vedas teriam sido transmitidos oralmente durante milhares de anos antes de serem consignados por escrito. Alguns indianos declaram que os Vedas devem ter sido ensinados pelo menos há 25.000 anos, como diz Krishna Shastri Godbole de Bombay. Os escritos védicos são classificados em 2 grandes divisões tradicionais: Karmakanda, ou divisão de ações e obras, e Jnanakanda, divisão do conhecimento divino, na qual incluem-se os Upanishads, a interpretação dos Vedas. Ambas as seções são denominadas Shruti, ou revelação, e cada hino do Rig Veda, o mais antigo dos Vedas, traz o nome do Rishi, ou revelador, sábio, santo iluminado, a quem foi revelado. Originalmente,
os Vedas eram apenas 13, não 4. Eram Rig Veda, ou ciência do cântico, cantos de conhecimento para os sacrifícios. Samaveda, ciência da paz, literalmente, o Veda do canto, das melodias para os hinos, e embrionariamente a chave da ciência dos mantras, ou Mantra Vidya. E Yajurveda, a ciência do sacrifício, contendo fórmulas sacrificiais tiradas de hinos do Rig Veda e os primeiros textos hindus em prosa, redação mais recente. Manu, assim como outros legisladores meio mitológicos ou míticos hindus, fala apenas de 3 Vedas, os únicos existentes na época da composição do Bhagavad Gita. O 4º Veda, ou Atharva Veda, literalmente ciência dos encantamentos, apareceu depois, consistindo em ritos e encantamentos em verso. Em época ainda mais recente, cada Veda foi acrescido de Brahmanas, técnicas e especulações sobre os sacrifícios, Aranyakas, meditações místicas sobre o significado da sabedoria tradicional, e Upanishads, ou literalmente aqueles que destroem a ignorância, produzindo assim a libertação, ou seja, textos filosófico-teológicos sobre o absoluto e a proclamação do caminho de salvação pela união do eu com o ser eterno. Todas essas obras consideradas sagradas, por acreditar-se que tenham sido reveladas por Brahman, o absoluto, a suprema divindade, o que se expande, cresce ou se desenvolve, teriam sido então reveladas aos sábios inspirados ou rishis, aos quais foi concedido o poder de apreender o Sanatana Dharma, ou Dharma eterno, a lei eterna, a sustentação permanente, segundo outros. Existem ainda os Smriti, ou memória, que são resenhas tradicionais, os escritos e cerimoniais dos hindus. São considerados parcialmente inspirados e entre eles estão os Purana, lendas e narrações de tempos antigos, que são 18 escritos, os Upapurana, escritos secundários, que também são 18, e as epopeias como Ramayana, lenda sobre Rama, o avatar de Vishnu, e Mahabharata, que é o relato da guerra entre os Kurus e os Pandavas na época de Krishna, com seus milhares de versos. A língua védica original era um dialeto indo-europeu muito antigo. Fonologicamente, isto é, no tocante aos sons da língua, o sânscrito é praticamente idêntico à língua védica anterior. Ele tornou-se diferente, então, do dialeto dos Vedas, como eu já disse antes, não por um processo de desenvolvimento, mas de decadência. Então, muita coisa foi modificada nesse sentido. Por exemplo, no Védico, os ditongos eram comuns, mas o sânscrito eliminou essa possibilidade. Os antigos gramáticos criaram as regras de sandhi, ou combinações de letras, entre as quais consta a de não ditongação, que é a pronúncia de 2 vogais seguidas. Assim, o védico Daiva passou ao sânscrito como Deva, um deus, uma deidade, mas originalmente a palavra era Daiva. A etimologia das palavras continuou a mesma, mas a pronúncia se alterou consideravelmente. Quanto à escrita, ou seja, o alfabeto utilizado para se escrever a língua sânscrita, ele é relativamente recente, pelo menos quanto à forma como o conhecemos atualmente. Acredita-se que um tipo de escrita de origem semítica tenha sido introduzido no noroeste da Índia através da Mesopotâmia, no atual Iraque, por volta de 1000 a.C. E daí a adaptação indiana mais recente dessa escrita conhecida de moedas e inscrições do século III a.C. é chamada Brahmi, ou escrita de Brahma. Apesar de ser escrita da esquerda para a direita, subsistem traços claros de um dia ter sido escrita da direita para a esquerda, característica das línguas semíticas, como é o caso do hebraico e do árabe. O antigo aramaico parece ter sido o protótipo da escrita Brahmi, de onde descendem todas as escritas indianas tardias. Antes da era cristã, esta escrita dividiu-se em 2 troncos, o Brahmi do Sul e o Brahmi do Norte. O Brahmi do Sul, por sua vez, dividiu-se em 3 troncos. O tronco que originou as escritas Kannada, no sudoeste, e Telugu, ao sudeste. O tronco do Grantha clássico, cerca de 500 d.C., que originou as escritas Malayalam e Tamil, no extremo sul. E o tronco Brahmi sinhalês,
início da era cristã, que originou o sinhalês medieval, ou singalês, né? E o sinhala moderno. E o Brahmi do Norte deu origem ao alfabeto clássico do Norte por volta de 200 depois de Cristo, separando-se também em 3 troncos. O tronco que originou o antigo Shrada, cerca de 500 depois de Cristo, o Landa, 1400 depois de Cristo, e o atual Gurumukhi. O tronco da escrita Kutila, 500 depois de Cristo, com 2 sub-ramos, o Nagari, cerca de 700 depois de Cristo, que originou o alfabeto Bengali e o Oriya. E aí, o tronco que serviu de base para o atual alfabeto tibetano, que foi todo baseado no alfabeto Devanagari. A mais importante dessas escritas, então, é a Nagari, ou escrita urbana, ou talvez escrita dos Brahmanes Nagara de Gujarat, a noroeste. Né? Devanagari, escrita urbana dos deuses, é um termo tardio, mas de origem obscura, que só assumiu seu traçado característico por volta do século VIII depois de Cristo. Ou seja, antes desse período as letras eram diferentes do que nós vemos nos livros de sânscrito hoje. A língua sânscrita é geralmente escrita em Devanagari, no norte da Índia, mas outros caracteres indianos modernos, como Bengali e Oriya, são também empregados em suas respectivas províncias. No sul não ariano, os caracteres dravidianos são geralmente usados. Né? Aí sim, aqui surge uma dúvida. Os antigos indianos, eles escreviam com quais caracteres antes de 1000 a.C.? Os Vedas são muito mais antigos e devem ter sido consignados por escrito antes desse período. As descobertas em Mohenjo-Daro e Harappa demonstram que existiram outros sistemas de escrita antes do protótipo semítico que originou o Devanagari a partir de Brahmi, e que parecem-se mais com a escrita dos dravidianos. Os pictogramas de Harappa são inegavelmente semelhantes ao alfabeto fenício do século XVI a.C., mas, ao mesmo tempo, os pictogramas de Mohenjo-Daro assemelham-se intrigantemente aos sinais da escrita Rongorongo da Ilha de Páscoa, na Polinésia, que se constitui na ilha mais distante de qualquer outro pedaço de terra no planeta. Infelizmente, nenhuma dessas escritas citadas foi ainda decifrada. Só se começou a decifrar alguma coisa dessas escritas, na verdade. As poucas tentativas não se mostraram convincentes. Quando forem decifradas, então as respostas que teremos poderão ser ainda mais intrigantes. Agora é interessante a gente fazer algumas conexões e diferenciações entre o sânscrito clássico e o chamado sânscrito védico ou Veda, né, que é o nome dessa língua, para que vocês entendam essas diferenças mesmo. O sânscrito ele é uma língua clássica da antiga Índia, né, que influenciou praticamente todos os idiomas ocidentais. É uma das línguas mais antigas da família linguística conhecida como indo-europeia. Divide-se o sânscrito em védico e clássico, portanto. Né? Ele teria se desenvolvido inicialmente por volta de 1500 a.C., ou antes, segundo alguns pesquisadores, sendo às vezes descrito como um equivalente asiático do latim, pelo seu papel na literatura religiosa e histórica da Índia. Os pesquisadores, na verdade, preservaram mais documentos em sânscrito do que documentos em latim ou grego. Olha que curiosidade interessante. Os textos védicos foram escritos em uma forma de sânscrito, o sânscrito védico, ou Veda. A prática de se transcrever os caracteres sânscritos para escrita em alfabeto latino chama-se, então, transliteração, que é outra coisa. E há várias formas de fazer isso, vários sistemas de transliteração. A transliteração acadêmica, que é o chamado IAST, né? Tem ali transliteração ITrans também, que é outra forma. Isso vocês vão aprender. Se lerem o livro, vocês vão entender bem o que é isso, né? Na verdade. Quanto ao sânscrito védico, este é a língua dos Vedas, os mais antigos textos sagrados considerados revelados no hinduísmo. Né? Essa língua é uma forma arcaica do sânscrito, um antigo descendente do hipotético proto-indo-iraniano dos linguistas, atestado entre o período de 1700 a.C. e 600 a.C., e ainda comparativamente similar ao também hipotético proto-indo-europeu. É relacionado ao Avesta ou Avestano, a mais antiga língua iraniana preservada.
O sânscrito védico é a mais antiga língua conhecida do tronco indo-iraniano da família linguística indo-europeia. Por volta de 600 a.C., no período clássico da Idade do Ferro da Índia Antiga, o sânscrito védico originou o sânscrito clássico, definido pela gramática de Panini. Podem ser identificados 5 estratos cronologicamente distintos do idioma védico, conforme Witzel, em 1989. O chamado Rig Védico, que tem a ver com o Rig Veda, que é o mais antigo dos 4 Vedas e que contém muitos elementos indo-iranianos, tanto na linguagem quanto no conteúdo, e que não estão presentes em nenhum outro texto védico. A sua criação deve ter durado vários séculos e, sem contar os livros mais antigos, devia já estar essencialmente completo em 1200 a.C. Alguns creem que o Rig Veda pode até ser mais antigo. Depois, a chamada língua dos mantras, que é um outro período. Esse período inclui ambas as linguagens de mantra e prosa do Atharva Veda, que são o Paipalada e o Shaunakya, o Rigveda Kilani, o Samaveda Samhita, contendo uns 75 mantras que não estão no Rigveda, e os mantras do Yajurveda. Esses textos são derivados em grande parte do Rigveda, mas sofrem algumas mudanças, tanto linguísticas quanto no que concerne à interpretação. Uma terceira fase seria o Prosa Samhita, aproximadamente 1100 a.C. até 800 a.C. Esse período marca o começo da coleção e a codificação de um cânon védico. Uma mudança linguística importante é a perda completa do modo injuntivo e dos modos do aoristo sânscrito. Depois, quarto período, prosa brahmana, de 900 a 600 a.C. São os brahmanas dos 4 Vedas pertencem a esse período, que é um complemento dos Vedas, como também os mais antigos dos Upanishads são desse período. E aí, por fim, a chamada língua de Sutra. Esse é o último período do sânscrito védico, estendendo-se até cerca de 500 a.C., incluindo os Shrauta Sutras e Grihya Sutras e alguns Upanishads. Os Upanishads mais novos são, portanto, pós-védicos. É mais ou menos aí já o período do Buda, praticamente. Por volta de 500 a.C., fatores culturais, políticos e linguísticos contribuíram para o fim do período védico. A codificação do ritual védico atingiu seu ápice e movimentos de oposição como o Vedanta e o budismo emergiram, usando a língua pali vernacular, um dialeto prácrito e não sânscrito para os seus textos. Dário I, rei da Pérsia, invadiu o Vale do Indo e o centro político dos reinos indo-arianos mudou para o leste, para a planície do Ganges. Por volta desse período, que é o século V a.C., Panini fixou a gramática do sânscrito clássico. Falando um pouquinho mais sobre os Vedas, que é sempre a grande curiosidade quando se fala em sânscrito e Índia antiga, eles são as mais antigas e autorizadas escrituras hindus, proclamados como a voz divina ouvida pelos rishis, ou sábios do passado, que seriam seres muito sagrados, para milhões de pessoas que cantam esses versos, com grande reverência e atenção. As datas dos Vedas, então, têm sido muito contestadas e existem muitas versões de diferentes historiadores. Mas o que nunca foi contestado é o modo como eles são recitados. Vinculados a um conjunto de regras rigorosas, os Vedas são cantados hoje praticamente da mesma forma que no passado. Acredita-se que nenhum ser humano tem autoridade para modificar o modo como os Vedas foram expostos. Até mesmo naqueles exemplos onde a gramática sânscrita não permitiria determinada construção de palavras, por serem consideradas incorretas, elas permanecem intocadas devido à sacralidade da voz divina. Veja que nem aí o sânscrito conseguiu colocar sua mão, No passado remoto, o canto védico constituiu parte da atividade diária na vida de cada um. As narrativas da mitologia hindu destacam isso. À medida que a história foi se desenvolvendo, as coisas lentamente começaram a mudar. As mulheres foram proibidas de executar o canto védico. Somente a casta Brahmani foi permitido cantar, ou seja, foi uma decadência, na verdade, na minha opinião. As razões para essa transformação são desconhecidas. De qualquer forma, o estabelecimento do preconceituoso sistema de castas provocou muitos desatinos
E o budismo foi a primeira religião a contestá-lo com veemência. Hoje, mesmo no hinduísmo, as coisas começam a mudar, mas ainda existem algumas rusgas nesse sentido. Atualmente, o canto védico está acessível a vários grupos de pessoas. Grandes eruditos védicos têm mudado suas opiniões e começado a ensinar canto védico para diferentes tipos de pessoas, inclusive mulheres. Eles usam, inclusive, a autoridade dos Shastras, ou das escrituras, para provar que o canto védico pode ser ensinado a qualquer um, contanto que as regras de recitação sejam respeitadas. Nesse contexto, citam o Dharma Shastra, que diz: em tempos de crise, qualquer um, mesmo um não Brahmani, pode executar o canto védico. Apastanda Sutra, onde está isso. Os Vedas são a origem da vasta literatura hindu exposta em sânscrito. As pessoas ficam confusas quando conversam a respeito dos Vedas. Isso porque eles não são um texto único composto durante um período curto de tempo, assim como a Bíblia também não é um texto único composto num curto período de tempo. Por isso que tem muita confusão. O termo Vedas refere-se a um grupo de obras que desenvolveu-se ao longo de um período grande de tempo. O ensinamento védico foi transmitido oralmente de professor a aluno por séculos. Muitos historiadores acreditam que a literatura védica desenvolveu-se mesmo antes da escrita ter surgido. Isso é interessante, Só recentemente, na história, esses textos inestimáveis foram consignados por escrito. Isso torna difícil determinar a autenticidade de datas, autores e a própria evolução dos Vedas. Portanto, esse tem sido um terreno de especulação entre muitos historiadores e indologistas. Não existem conclusivamente datas comprovadas de quando e como os Vedas se originaram. Cada pesquisador tem a sua teoria e acha que possui a verdade histórica absoluta. Mas as narrativas da mitologia hindu fornecem respostas reveladoras a essas questões. Tais respostas não podem satisfazer completamente a mente racional, que poderia julgá-las míopes. Entretanto, poderia interessar aqueles que decidissem acreditar que ainda existem certos mistérios que não possuem respostas racionais. Sânscrito é a língua dos Vedas. Segundo a tradição, o alfabeto sânscrito originou-se do deus Shiva, o rei dos dançarinos. O relato da evolução dessas letras está belamente explanado no seguinte shloka, ou versículo do Shabda Kaustubha, um importante comentário de gramática sânscrita. Ao final da grande dança, o rei da dança, a pedido de grandes sábios como Sanaka, bateu seu damaru, que é um tambor de mão, 14 vezes. Isso, as batidas, é conhecido como os Shiva Sutras. Bom, a história é a seguinte. Houve certa vez uma competição entre Shiva e a sua esposa Parvati para ver quem era o melhor dançarino. No final, Shiva apareceu vitorioso. Nesse ponto, grandes sábios que assistiam, como Sanaka, solicitaram a Shiva que produzisse o alfabeto de modo que as pessoas pudessem comunicar-se. Para agradá-los, Shiva bateu seu damaru, seu tamborzinho, 14 vezes, e os sons que surgiram daí são conhecidos como Shiva Sutras ou Maheshwara, grande senhor, ou um outro nome de Shiva. Esses sutras, então, eles contêm o alfabeto da língua sânscrita, que tem nesse sutra todas as letras, todos os sons, digamos assim, do próprio sânscrito. Os Vedas são escrituras realmente muito antigas e não tem como se traçar a sua antiguidade de fato. E existem opiniões diferentes sobre a sua origem. Observando as narrativas dos textos mitológicos, algumas teorias interessantes que lançam luz sobre o assunto podem ser estabelecidas. Existem opiniões variadas até mesmo sobre estas apresentações mitológicas. Duas delas são mais relevantes e envolvem o grande sábio Vedavyasa, o célebre autor do Mahabharata, pelo menos tradicionalmente. Vyasa, o compilador. Nessa visão, os Vedas são considerados a voz de Narayana, ouvida por diferentes sábios do passado, enquanto estavam em um estado de meditação. Esses ensinamentos foram então expostos exatamente como tais sábios os receberam. Ao longo do tempo, os Vedas perderam sua estrutura. Por conseguinte, o grande sábio Vyasa
compilou os Vedas e organizou-os em 4 coleções distintas: Rigveda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda. Por ter organizado os Vedas, ele recebeu o nome de Veda Vyasa. Acredita-se que apenas Vyasa poderia executar essa tarefa gigantesca por ser uma encarnação da própria divindade, segundo a tradição. Esse argumento é a versão mais aceita da evolução dos Vedas. Contudo, é interessante observar que o sábio Veda Vyasa não só deu sua própria visão a respeito da origem dos Vedas, como seu nome aparece neles. Agora um pouco sobre a visão de Vyasa. Em seu Srimad Bhagavatam, um dos 18 Puranas, Vyasa apresenta a sua própria visão da origem dos Vedas. Ele diz o seguinte lá: no princípio, quando Brahma, quadricéfalo de 4 cabeças, estava focando sua mente no Senhor Narayana, de cujo umbigo tinha surgido um som sutil, nada em sânscrito, a palavra para som sutil, emanou de seu coração, Hridaya. Esse som que saiu de seu coração consistia de 3 sílabas, A, U e M, que fundiram-se e vieram a ser o sagrado Pranava, ou Om, é o nome do mantra, Om, a sílaba. Esse Pranava, dele surgiu o alfabeto da língua sânscrita e depois os 4 Vedas saíram das 4 cabeças de Brahma, juntamente com os 7 Vyahriti mantras, ou seja, os hinos sagrados que criaram os 7 mundos. Brahma então ensinou esses Vedas a seus filhos, grandes sábios que os passaram a seus próprios filhos, que por sua vez continuaram através de sua linhagem. Essa é a visão de Vyasa, de Veda Vyasa, que além dos Vedas também compôs grandes obras como o Mahabharata, o Brahma Sutra e o Srimad Bhagavatam. Pelo menos tradicionalmente falando. E agora vamos mudar um pouco essa perspectiva, já que falamos alguma coisa de mitologia. No capítulo 16 do volume 1 eu falo sobre o conceito indiano de deuses e demônios. E aí falo sobre a questão de Deus, Deva, Asuras, que são termos usados para essas definições. A ideia da existência de um princípio cósmico invisível, onipotente, onipresente, onisciente, uno, criador e suprema bondade, é tão antiga quanto o ser humano. Fora algumas diferenças doutrinárias, a ideia é quase sempre a mesma. O Ocidente parece tão apegado à própria palavra Deus, tendo-a transformado em algo tão palpável e absoluto que o simples fato dela não aparecer em línguas de outras culturas é o suficiente para que sejam alcunhadas ou de ateias ou qualquer outra coisa, demoníacas. Assim, os teístas ocidentais acusam os budistas de serem ateus pelo fato de Buda não ter falado sobre Deus, e não falou mesmo nesse sentido. Ora, 6 séculos antes de Cristo, nem a versão ocidental definitiva de Deus estava pronta. Esse é um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer. Como podemos exigir de Buda uma opinião sobre um conceito tão distante de sua realidade? Os conceitos que se tinham eram diferentes do teísmo judaico-cristão naquela época, muito diferentes para quem estuda o Vedanta e os textos indianos. E a visão do divino no hinduísmo da época ainda era embrionária nesse sentido. Poucos historiadores e mesmo linguistas têm se dado conta do caráter absolutista que o teísmo adotou no Ocidente, por causa disso mesmo que eu falei. Todavia, se analisarmos etimologicamente suas origens, surgiram algumas surpresas. Por exemplo, a palavra Deus vem do grego Theos, de onde vem a palavra Zeus também, Zeus, originalmente em grego, que parece ser uma variante. Disse comumente que essas palavras servem para designar a divindade, isso é, o divino. No latim, o termo divinus tem vários significados. O que é divino ou pertencente à divindade, o que é raro, singular, excelente, que parece exceder a perfeição criada, alguém de uma eloquência divina ou singularíssima, aquele que profetiza. Tanto Theos como divinus parecem provir de uma raiz primitiva, de uma paleomatriz que sobreviveu no sânscrito em Dyaus, ou Daios, um termo védico significando céu, luz divina. A divindade não revelada ou que se revela como a brilhante luz do dia. Então, Dyaus, ou Daios, é o nominativo de Div, que quer dizer brilhar, resplandecer. De Div vem o sânscrito Deva, que no védico mais antigo se dizia Daiva, um deus, mas que etimologicamente significa o resplandecente, alguém ou uma coisa resplandecente. O termo Deus teria, então, o mesmo sentido de resplandecente, pelo menos etimologicamente falando, desde essa
forma indo-europeia, né? O termo Div ainda significa céu, firmamento, luz, dia. Assim, Div originou tanto o nome de Zeus, né, o trovejante deus do raio, quanto o nem sempre amoroso deus ocidental. Né? A análise da expressão Deus Pai, por exemplo, é reveladora. Em latim, Deus Pater, provavelmente do grego Zeus Pater, de onde posteriormente formou-se o Júpiter romano. A expressão correspondente em sânscrito é Diaos Pitri, que poderia ser traduzida por Pai Celestial, Pitri, que é Pai, Diaos Celestial. Porém, se considerarmos que Pitri vem de Pa, sustentar, e Diaos de Div, brilhar, a tradução mais completa seria sustentação resplandecente, uma clara referência ao Sol, um dos grandes deuses védicos e sustentador da vida. No final, tudo remete desde a origem ao Sol. Então, a própria origem da palavra Deus teria lá no Sol, né, a sua justificativa. Isso corrobora a ideia de muitos mitólogos, segundo os quais foi o Sol a primeira divindade entre os mais antigos povos do planeta. O Zeus grego parece então ter uma origem solar, assim como o deus dos ocidentais. E tudo remete ao sânscrito, uma língua muito mais antiga. Né? Os indianos, contrariamente aos ocidentais, desenvolveram a ideia de um Deus supremo em dois aspectos: o impessoal, não manifestado, e o pessoal, ao qual se pode dar atributos. O aspecto impessoal refere-se ao Adidaiva, a suprema divindade, enquanto o pessoal é Bhagavat, o Senhor. Para os indianos, o impessoal é Asat, literalmente não ser, o sempre existente Brahman, enquanto o Sat, ser, no sentido absoluto, é Brahma, o Deus criador, o máximo da divindade captado pela teologia ocidental. O impessoal ainda é Nirguna, sem qualidades, pois nada é possível dizer a seu respeito. O pessoal é Saguna, com qualidades, pois tem atributos, é bom, criador, etc. E manifesta sua grandeza na própria natureza. Dessa forma, o Deus pessoal é Deus na natureza ou Deus à natureza, enquanto um tipo de panteísmo. Deus, em seu aspecto impessoal, é Deus além da natureza ou de qualquer definição. O impessoal Brahman, também chamado Para-Brahman, literalmente superior a Brahma, né, o Criador, é o supremo princípio do universo, do qual tudo emana e ao qual tudo retorna, e que é incorpóreo, imaterial, inato, eterno, sem princípio nem fim, onipresente, onisciente, animador de todos os seres, deuses ou não, o absoluto, a realidade sem atributos e sem segundo, infinito, imutável, inconcebível e inefável. O Mandukya Upanishad diz que ele é aquele que é supremo e não supremo, Paravara. Isso é supremo como causa e não supremo como efeito. É, em última análise, o infinito espaço cósmico no mais elevado sentido espiritual. O pessoal Brahma, por sua vez, é o declarado criador masculino hindu. Existe apenas enquanto o universo existir, desaparecendo durante a dissolução cósmica, quando tudo retorna ao seio de Parabrahma. Brahma é, na verdade, a personificação temporal do poder criador de Parabrahma. É um símbolo velado para o Sol, adorado como criador em praticamente todos os povos antigos. Quando o homem definiu a ideia de sagrado, imediatamente nasceu a ideia de profano. Ao mesmo tempo, assim que o sagrado foi definido como o bem, o profano passou a ser o mal. Nesse primeiro momento, o bem era apenas a sabedoria e o mal a ignorância, unicamente isso no início. Quando ambos foram personificados, eis que surgiram a noção de Deus e diabo, né, por exemplo. A religião budista parece ser uma das que melhor compreendeu essa questão. As legiões do demônio Mara, a morte, que tentaram o Buda antes de sua iluminação, são uma representação clara do apego ao ego, das paixões humanas e da ignorância, sobre as quais o Gautama Buda triunfava. O budismo Vajrayana do Tibete possui inúmeras legiões de demônios inspirados em sua maioria nos asuras védicos e nos demônios da religião xamânica da época do Tibete, não convertido ao budismo, que é a chamada religião Bon.
A nenhum budista, entretanto, escapa a ideia original de que essas figuras demoníacas não são reais, mas apenas personificações, símbolos da ignorância humana em suas variadas manifestações. Bom, para budistas é assim, né? Os suras eram devas, ou seja, deuses, ao que parece relacionado com o sol, vem de Surya. Surya é sol em sânscrito, daí os devas relacionados ao sol são chamados suras, né? Uma espécie de elementais benéficos ou coisa assim. Seus correspondentes maléficos, suas contrapartes, são os asuras, não deuses solares, oposto dos deuses solares. Seriam então os suras seriam os bons demônios e os asuras seriam os maus demônios, numa interpretação bem medieval, estilo Cornélio Agripa, né? O espaço atmosférico era considerado desde os tempos védicos como pululando desses seres, né? Aí tem várias classes de asuras, desses demônios que aparecem tanto na mitologia do hinduísmo quanto no próprio budismo. Por exemplo, Bhuta. Os Bhuta eram espectros elementais, chefiados por Shiva, por exemplo. Os Daitya eram gigantes, titãs, demônios regidos por Shukra, que é o planeta Vênus. Dakinis são demônios fêmeas, dos quais se fala muito no budismo Vajrayana. Seu correspondente masculino são os Daka. Danava, um outro tipo de gigantes, filhos de Danu. Os Dácios são os antigos demônios védicos. Melha são os elementais do fogo, né? Seres ígneos. Os Pisatya são demônios sanguinários. Os Preta são chamados demônios ou fantasmas famintos, os seres de um dos 6 reinos da roda da vida dentro do budismo tibetano, do budismo em geral. Os Rakshasas são os comedores de carne crua e os Yakshas são demônios devoradores de homens, e tem muitos outros tipos aí, né? Mas na verdade parece que esses asuras são como elementais, deuses maus, gênios ou espíritos malignos, e não deuses, ou mesmo inimigos dos deuses, nem isso, né, com os quais travavam guerras intermináveis. Mas esotericamente, porém, nas partes mais antigas do Rig Veda, Asura é aplicado ao Espírito Supremo, designando Agni, Indra e Varuna, grandes divindades védicas, que são chamadas de Asuras também. Então a etimologia correta da palavra, neste caso, uma etimologia alternativa, seria Asu, vida, né, espírito vital, alento de vida, e Ra, que tem ou possui. Então, que possui vida, e não o oposto aos Suras, né? Então, os Asuras teriam sido criados por Brahma com o alento, né, o Asu. Muito depois é que o termo passou a designar demônios maus, né, no final do Rig Veda, no Atharva Veda e nos Brahmanas, quando o A foi considerado um prefixo negativo, né? Sura, o seu oposto, Asura. O significado, então, é aquele que possui o alento divino e não aquele que é contra os deuses. Não tem a ver com isso, na verdade. Então, na verdade, o que podemos dizer, resumindo de tudo isso, é que existiu, num dado momento da história indiana, uma forma antiga, né, de uma língua que acabou sendo aquela na qual os Vedas foram primeiramente falados e depois colocados por escrito. Ela foi se desenvolvendo, essa língua, e a língua falada no dia a dia foi modificando. Depois, num dado momento, se criou o sânscrito não o védico, mas o sânscrito clássico, que é mais recente, que é o sânscrito das epopeias, por exemplo, e que é diferente do sânscrito védico. Então, são duas formas diferentes de sânscrito. O sânscrito clássico não é exatamente como se falava no dia a dia da Índia. Na Índia se usava as línguas prácritas, digamos assim, que eram outras línguas, né? Digamos assim. Talvez uma comparação que eu possa fazer dentro do Império Romano, mais para o final até do Império Romano, a comparação com o latim clássico, né, que era usado em documentos e considerado uma língua elaborada, e as línguas bárbaras, né, digamos assim, as línguas dos povos conquistados, que eles insistiam em usar em vez do latim. E que isso foi modificando o próprio latim ao longo do tempo, a ponto de nascer línguas como o português, o espanhol, o francês, o romeno, né? Aqui na Índia acontece um processo linguístico não muito diferente, é uma regra basicamente, né, em que tudo foi se modificando nas línguas prácritas.
Então as pessoas tendem a achar que o sânscrito clássico é uma língua que todo mundo falava daquele jeito no dia a dia. Não. Existe inclusive um movimento na Índia chamado Laukikan Sanskritam, ou seja, o sânscrito falado, que se tem vários defensores, até no Brasil, que tentam reviver o sânscrito como uma língua falada. Só que isso é um artificialismo, gente. Ele nunca foi falado como uma língua do dia a dia. Ele é muito mais uma língua eclesiástica. O Pali para o budismo tem o mesmo sentido, e o chamado sânscrito híbrido budista, que é o sânscrito do budismo, né, já nos primeiros séculos depois de Cristo, né, também é uma forma, digamos, eclesiástica, até um pouco mais misturada com línguas prácritas. Então dizer que se falou uma vez o sânscrito híbrido budista, ou que se falou o Pali, ou que se falou sequer o sânscrito clássico, é uma imprecisão. Porque da mesma forma que o latim eclesiástico medieval não era o latim falado no dia a dia, podemos dizer o mesmo dessa forma, né, de sânscrito. São línguas literárias ou também línguas sacerdotais ou eclesiásticas. Aliás, o mesmo se pode dizer da escrita e da língua egípcia que aparece nos papiros, nos hieróglifos ali, que não é exatamente como o povo egípcio falava. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas não sabem, então fica bem confuso quando a gente tenta ensinar isso a elas. Mas nesses 2 volumes do curso de sânscrito, com noções de filosofia indiana, volume 1 e volume 2, vocês não só vão saber um pouco mais sobre isso, como, obviamente, vão poder estudar todas as letras do alfabeto do sânscrito, né? A desenhá-las, inclusive, a esquemas, né, na obra, até para aprender a desenhar as letras nesse formato Devanagari, que é a forma atual com a qual o sânscrito é escrito em nível padrão. Então é bem interessante ali vocês aprenderem. Tem exercícios também, que nem os 2 volumes do curso de Cabala. E se vocês quiserem, então, esses 2 volumes, basta vocês me mandarem um e-mail para paystack@gmail.com e eu envio para vocês todos os detalhes de como, né, qual é o valor, como adquirir as obras e como vai funcionar. E também dou suporte se vocês tiverem dúvidas no momento que estiverem estudando, né, porque são línguas totalmente diferentes, tanto o hebraico da Cabala quanto o sânscrito para estudo da filosofia indiana, seja hinduísta ou budista, realmente são línguas muito diferentes, né, da nossa. São alfabetos diferentes, então a gente tem que se acostumar com essas letras, tem que se adaptar a elas. Então é necessário um pouco de esforço para a gente chegar a isso. Não é muito fácil, não vou enganar vocês. Não é fácil em geral para o brasileiro que não está acostumado com esses alfabetos diferentes, né? Então com esse vídeo eu encerrei os vídeos, os 7 vídeos que explicam os 9, né, livros no total que eu escrevi até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contatar ou pelos comentários aqui, ou mandando e-mail para mim, ou pelas redes onde vocês me acham, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre isso. Não se esqueçam, se gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, se puderem se tornar membros do canal para nos ajudar que ele fique cada vez melhor, ótimo, agradeço, se tornem membro, tem 3 categorias para se tornar membro aí. E também não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês que gostam desses temas, não só os vídeos, mas o próprio canal, para que elas também possam receber as notificações depois, né? E na próxima semana eu retorno com mais algum tema super interessante para vocês. Até lá então!